Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Pastor Felipe, a todos os obreiros aqui, que Deus abençoe a Deuro Sanguinha, essa igreja tão maravilhosa. Glorificamos o nome do Senhor pela vida do Bruno, nosso amigo, que vem lá da cidade de Fraiburgo para espiar a cidade de Araranguá, e temos a certeza que Deus tem trazido um servo do Senhor para morar aqui no litoral. Estamos apresentando, está espiando a terra, que o Senhor Deus continue abençoando. Deus abençoe também a vida da Lana também, casal jovem, recém-casado, 1 ano de casado, é um jovem pregador, cheio de sonhos de Deus e cheio da presença do Senhor. Amém. Podemos orar ao Senhor? Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na tua presença, te louvamos, Senhor, por este momento tão sagrado, culto na tua presença. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, reunidos no teu santo e eterno, sublime, poderoso nome. Deus, que a tua presença, Senhor Deus, mais uma vez possa se manifestar sobre esta casa, esparramando brasas de fogo, Senhor, para queimar enfermidades, repreendendo a fúria do inferno, amarrando todos os demônios. Abre o céu sobre a cabeça de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Envia a tua porção poderosa da tua revelação. Manifesta a tua glória sobre aqueles que estão sobre as redes sociais da internet, Senhor. Onde há uma alma, onde há uma vida, onde alguém, Senhor, que esteja afastado, parado nos caminhos do Senhor, seja tocado agora pela presença do Espírito Santo. Que bacatou remante calabarachante, que a tua presença, Senhor Deus, faça sumir dores, faça sumir as enfermidades, recuar a fúria do inferno. E marraxere que cabadarabarrácia, vai abrindo portas, Senhor, vai fazendo milagres, vai gerando o impossível. Senhor, que até o fim desta reunião a tua glória, aleluia, nos toque, nos ministre, nos encha até transportar. E camacatou e managabachante calabarrácia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quebranta o nosso coração. Que todo, Senhor Deus, coração que está aqui nesta noite se renda ao poder do teu Espírito. Glorifica o teu nome neste trabalho. Fertiliza este bairro com a tua presença, com as águas do Espírito Santo de Deus. Venha mandar ondas de avivamento, Senhor Deus, sobre a cidade de Araranguá. Vai soltando as almas que estão presas, vai soltando as almas que estão amarradas, Senhor, escravizadas pelo pecado, pelo vício, nas mãos de Satanás. Nós damos uma ordem como igreja nesta noite, que todas as portas sejam abertas, todas as portas sejam abertas, todas as portas sejam abertas, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, é a nossa oração para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Muitas vozes, pouco barulho. Paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês não conhecem frio. De onde eu venho, pastor, frio. Meu Deus. Eu imagino que essa hora lá devem estar indo para o culto de cachecol, luva, todo, porque lá é frio. Glória a Deus. Abra comigo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 15. Grandioso. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui bem. Estou muito longe de casa, estou aqui no litoral. Deus me concedeu algumas agendas para eu pregar.
sou pregador itinerante. E Deus tem me abençoado, me soprado meu nome, e fico feliz por isso. Pastor Felipe, muito obrigado por essa honra. É uma honra estar aqui na cidade de Araranguá com o Senhor. Que Deus possa te abençoar ricamente o seu ministério e te prosperar cada vez mais. Quero também agradecer a sua esposa, a pastora Sara, onde é que ela está? Deus te abençoe também. Pastor Getúlio, muito obrigado por me acompanhar, me receber. Está comigo também a minha esposa. Eu costumo dizer que a minha esposa é o fruto da minha melhor oração. Amém, igreja? Amém. Eu falei para minha mulher, vamos comigo lá para o litoral? Ela falou, vamos. Minha esposa largou tudo para poder ter aqui hoje. Eu sou novo, ela também é uma mulher nova, mais nova do que eu. Graças a Deus eu tenho essa grande apoiadora do meu lado. Eu não sou muita coisa, eu não sou nada. Mas o pouquinho que eu sou é graças a ela. Amém. Ela me ajuda a orar, me ajuda a estudar, ela me mantém nos eixos. Ela prega junto comigo. Às vezes eu falo alguma coisa que ela não gosta, ela me olha estranho. Eu já sei que aquilo eu não posso falar de novo, pastor. Quero cumprimentar também os demais obreiros da casa. Aleluia. Irmãos, eu tenho aqui 2 bênçãos para vocês. A primeira é um livro que Deus me deu a oportunidade de escrevê-lo. O nome do livro é O Jardim do Sacrifício. É um livro devocional, tem um teor teológico, mas é um livro devocional, um livro simples, de fácil entendimento. Não que vocês precisem que seja, porque eu já consegui perceber que a igreja aqui gosta de Bíblia. Até porque um campo que tem culto de ensino é um campo que gosta de Bíblia. Fiquei feliz com a cooperação dos irmãos. Tenho o meu livro aqui, apenas R$45. Se você sentir no coração de me abençoar, amém. Bruno, eu não quero te abençoar, não é obrigado. Você não é obrigado, mas você é obrigado a dar um sorriso para mim ali e me cumprimentar para que eu possa dormir bem hoje à noite. Amém. Fora o meu livro, eu tenho também ali outra bênção para vocês. Dessa vez não vai agregar no seu conhecimento e nem no seu espiritual, mas na sua parte física. Tenho ali deliciosos alfajores. Minha esposa fez com muito carinho. Se você sentir no coração bater aquela fome, que eu sei que crente tem fome, compre. Apenas R$6. Tenho aqui outro livro também, As Bodas do Cordeiro. Esse livro não fui eu quem escreveu, foi o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo. Trouxe também, apenas R$45 também. Se sentir, irmão, eu estarei ali fora. Mas me cumprimente, por favor. Vamos para o texto, Lucas capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 4 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem há dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não sai à procura da perdida até encontrá-la. Vamos para o versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada, varre a casa e busca com diligência até achá-la. Vamos aqui para o versículo 23. Tragam para mim, em algumas versões, trazei o novilho cevado. Tragam para mim o novilho cevado e matai-o, então comamos e regozijemo-nos. Antes de assentar, olhe para esta pessoa do seu lado e me ajude a pregar. Fala, se não fosse por você, eu preciso que você me ajude a pregar, meu irmão. Fala, se não fosse por você, mais uma vez, se não fosse por você, eu seria a pessoa mais bonita deste lugar. Glória a Deus. Se aceite, por gentileza. Pastor Felipe, antes que eu me esqueça, este livro é teu, quero te dar de presente. Depois o senhor lê e me fala o que achou. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, me concederam um tempo para me pregar. Pretendo não usá-lo todo este tempo. Mas eu quero falar com os irmãos alguma coisa que Deus colocou em meu coração. Eu tinha uma palavra um pouco diferente para o culto de hoje, mas ao entrar no culto, Deus falou forte comigo falando, é esta palavra que você tem que trazer. É um texto muito conhecido. O texto fala sobre a ovelha perdida. O texto fala sobre a dracma.
E o texto também fala sobre o filho pródigo. Ambas as três histórias, as três parábolas que Jesus está contando, a igreja já conhece. Fato é que, apesar de conhecermos, muitas das vezes não paramos para pensar o quão importante ela é para nós nos dias de hoje. Porque todas essas três parábolas têm uma coisa em comum. Todas têm um pecador. Todas têm alguém que se perde. E todas têm o pai a encontrando de novo. Vou repetir. Todas têm um pecador, mas todas têm o pai a encontrando de novo. E talvez esta noite, a maioria, se não todos, o pai teve que nos encontrar de alguma maneira. Bruno, mas eu nasci na igreja, então não é para você. Bruno, eu não nasci na igreja, é para você. Bruno, em certo momento eu me perdi, mas estar aqui hoje significa que o pai te encontrou. Vou repetir, o pai te encontrou. Não é a gente que encontra Deus, porque Deus não é um ser que possa ser encontrado, é Ele quem nos encontra. Porque não somos nada para querermos achar o divino, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, chegou até nós e nos encontrou. Não é nós que aceitamos a Ele, porque nós não temos que aceitá-lo. Ele é fiel, misericordioso, bondoso, amoroso. Mas é Ele que aceitou o Bruno, pecador, no lamaçal de pecado. Limpou as minhas vestes, os meus pecados, transformou branco como a lã e me colocou aqui dentro hoje. É esse Deus que te encontrou, que limpou os seus pecados, as suas vestes. E o interessante é que pensamos, muitas das vezes, que quando pecamos, o caminho mais fácil é sair da igreja, quando na verdade não é. Pecou, não tem problema, vem aqui. Bruno, eu falei, vem aqui. Bruno, está difícil, está tudo dando errado, vem aqui, porque aqui tem o Pai que pode nos encontrar e pode nos abraçar. Aqui o primeiro texto que eu li, diminui só um pouquinho para mim aqui o retorno, pastor, por favor. Aqui o texto que eu li, a ovelha se perdeu, a ovelha saiu. Ela sai do aprisco. Ovelha nasce para andar com ovelha. Ela não nasceu para andar na mata. Ela não nasceu para andar fora do aprisco com os outros animais. Ovelha nasceu para ficar no aprisco. Mas a ovelha sai. A ovelha sai. O texto vai dizer que o pastor deixa as 99 e vai até ela para achá-la, encontrá-la. A ovelha, o texto aqui não vai dizer que ela quis se perder. O texto não fala, mas o texto diz que por acaso ela se perdeu. Quando a gente sai dos caminhos de Deus, não é porque queremos, é porque alguma coisa nos tira. Dores, tristezas, traumas. Oh, Rei da Glória. E aí o caminho mais fácil é a gente sair. Aí vem o pastor para nos encontrar. Aí vem o pastor para nos abraçar. E o texto aqui vai dizer, e eu acho fantástico, eu acho lindo. O texto não vai dizer que o pastor buscou a ovelha e levou ela de volta para o aprisco. O texto vai dizer que o pastor buscou a ovelha e levou ela para casa. O pastor não pegou a ovelha para mostrar para as outras. O pastor não pegou a ovelha e foi expor os pecados dela, os machucados. Oh, Rei da Glória, aleluia. O texto vai dizer que carinhosamente o pastor pega ela no colo, checa a maçora, leva ela para casa. E
que trata dela. O problema é que a gente está vivendo uma geração que, porque pecados existem, se sentimos à vontade de ir lá e expô-los para os outros, quando a Bíblia vai nos mostrar que a gente não tem autoridade para tal coisa. Caiu, levanta. Bruno, falei, não tem problema, tem o pastor para cuidar de ti, tem Deus que te aceita de novo. Deixa eu te falar uma coisa, se você me perdoe por isso. Eu não sou o pastor dessa igreja, eu sei o meu lugar, eu não estou aqui para exortá-lo. Isso fica para o pastor no culto de doutrina. Mas eu preciso te falar uma verdade. Se você está por aí, cavando a cova do seu irmão, me desculpa, aceita Jesus de novo. Ou melhor, deixa Jesus te aceitar, te encontrar. Poxa vida, a gente toma ceia. A gente vem para o culto todo domingo, cultos de ensino. Saímos cantar, pregar, evangelizar. E quando alguém cai, a gente mesmo pega essa pessoa e joga para fora. Não é assim. O que Jesus vai dizer? Vai os dois juntos, um lado do outro, porque se um cair, tem o outro para estender a mão e levantar. Vamos repetir, vai junto com o outro, porque se um caiu, o outro levanta. Meu irmão, eu acho incrível como Paulo está no cenáculo. O texto vai dizer que alguém adormece e cai pela janela. Se é o Bruno, ia lá exportar, caiu, dormiu, não prestou atenção. Vou lá chutar, ver se será que está morto. Não, Paulo foi lá e estendeu a mão. Vou repetir, Paulo foi lá e estendeu a mão. Eu sinto a autoridade de Deus para te dizer: hoje Deus está estendendo a mão sobre a sua vida. Hoje Deus está estendendo a mão sobre a sua vida. Hoje Deus está estendendo a mão sobre a sua vida. Satanás está à espreita, esperando que a igreja caia. Sabe por quê? Porque ele errou uma vez só e perdeu o lugar dele lá na eternidade. O que a Bíblia vai dizer? O justo caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 vezes. De todas elas, Deus coloca ela de pé. Caiu, não tem problema, vem para cá. Bruno está doendo, estou com feridas. Deus derrama o bálsamo, Ele trata das feridas, Ele cuida, Ele te perdoa dos pecados. Mas vem para cá, porque Ele está contigo para te abençoar, cuidar de ti. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Que esta noite o meu desejo é que Deus possa te estender a mão. Ou melhor, que Deus possa continuar com a mão estendida para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vou dar mais um exemplo para ficar bonito, para ficar bem, para você não achar que eu estou bloqueando, que eu estou com falácias aqui. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas trai Jesus. Me prova na Bíblia que alguém ficou sabendo. Me prova. Pedro nega 3 vezes. Jesus usou uma linguagem com Pedro. Pô, ele me traiu. O que Pedro faz não é diferente do que Judas faz. Eu digo até que foi um pouco pior. Judas traiu 1 vez, Pedro traiu 3. Levou ele 3 vezes. Jesus por 3 vezes vai dizer: tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Os discípulos, ninguém sabia do que se tratava. Pedro era amigo íntimo de Jesus. Esteve com Jesus no Getsêmani. Quando os soldados foram buscar
Pedro tira a sua espada da bainha, corta a orelha do soldado mau. Estava lá com Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: tu me amas? E na terceira vez que ele fala: tu me amas, Pedro entende um pouco do assunto e fala: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Quando Judas traz Jesus, ao se levantar da mesa, o texto vai dizer que os discípulos achavam que Judas tinha se levantado porque ele ia tratar de algo da bolsa de valores, porque era ele quem cuidava do dinheiro, ele era o diácono da igreja de Jesus. E aí quando ele vai até o Getsemane com os soldados, e ele dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus não olha para Judas e fala: me traiu, né? Jesus olha para Judas, Judas o traindo, e fala: amigo. Oh, Amigo. glória, aleluia. Não vou repetir. Amigo. Está me traindo, Judas, mas ainda é meu amigo. Está me traindo, mas ainda é meu amigo. Está me traindo, mas ainda te amo. Oh, rei da glória, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus. Ela vai deixar a bendecura para Jesus é maravilhoso. é de cai gestora E se você for analisar o texto da ovelha no original, você vai ver que o tempo todo o texto está dizendo, Jesus está falando sobre relacionamentos. Ele tem um relacionamento tão forte conosco. Ele sabe aquilo que pensamos, pastor. Ele sabe aquilo que sentimos, Getúlio. Ele sabe aquilo que passamos, sem mesmo a gente ter passado ainda. Jesus leva a sério nossas dores mais do que nós mesmos. E é por isso que a todo momento Ele está nos perdoando. Ou você acha porque você pecou uma vez, Ele apaga o seu nome do livro da vida? Não é assim que funciona. Aí depois que você se arrepende, Ele te perdoa. Aí Ele vai lá e escreve de novo. É claro que não. Quando você peca, está ali a graça, o favor imerecido está ali contigo, te perdoando. No mesmo momento. Então, na hora de a gente entender que pecar não nos faz menos humanos. Oh, Deus. Está na hora de a gente compreender. Eu não estou falando que pecar é certo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou aqui te dizendo que não é porque você pecou, que você falhou, que tem que sair daqui. Continua vindo aqui dentro. Continua conosco. Sansão falhou, pecou. Mas lá estava Deus para perdoá-lo. E deixa eu te falar, não existia graça no tempo de Sansão. Era tudo pela lei. Mas desde aquele tempo lá estava Deus mostrando que Ele é rico em misericórdia. Davi falhou, pecou. Segundo a Torá, os 613 mandamentos, quando alguém dorme, deita-se com a mulher do outro, tanto o homem quanto a mulher que traiu merecia ser apedrejado em praça pública. Mas no momento que Natan fala para Davi sobre o seu pecado, no mesmo momento, Davi fala: pequei contra o Senhor. E no Salmo 51 Davi vai dizer: Pai, eu pequei, eu falhei, mas por favor, não retiras de mim o seu Espírito. Renova em mim, Deus, um coração reto. Que esta noite Deus possa colocar a coraça da justiça no nosso peito. Que o capacete da salvação dele venha sobre a nossa cabeça. E que possamos ir juntos para o céu, para a eternidade. Jesus estava se reunindo com os fariseus aqui. Ele estava contando as parábolas. Ele estava mostrando
mostrando para os fariseus como é que funcionava com eles. Porque a alta elite ali, que eram os fariseus, diziam que o povo tinha que andar na ética. Era segundo o código deles, segundo aquilo que eles acreditavam. E aí Jesus, como entendia um pouco sobre o assunto de perdão, pastor, ele estava mostrando que era tudo através da graça. Ele estava mostrando que não importava o que fizéssemos, ele estava ali para nos perdoar. Jesus vai estar contigo em todos os momentos. E eu acho incrível que a pessoa que ora a todo momento, e eu não falo por mim, eu falo isso porque eu já escutei muitos pastores, obreiros, irmãos do culto em geral, pessoas de oração. Eu chego perto deles para escutar a oração deles, e eu penso, deve ser uma baita de uma oração, está ali eles falando: Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Eles estão dizendo: me perdoa. Glória a Deus. Bruno, mas eu não falho, eu não peco. Não, você não é para você. Você é a quarta pessoa da Trindade. Não é para você. É só para aquele que falha. É aquele que bate no peito e fala: eu assumo que eu falhei, eu assumo que eu errei, mas Pai, eu estou aqui, me perdoa. Sobre a dracma, ali no texto vai começar aqui com Jesus falando: ou qual a mulher. E eu acho incrível, analisando o contexto que isso se passa. Jesus não falou qual o homem, qual a criança, qual o saduceu, qual o fariseu. Ele está lhe dizendo: ou qual a mulher. E você já vai entender o porquê que eu estou frisando isso. O contexto da época nos passava que a mulher na sociedade não tinha valor nenhum. O contexto ali ia dizer para mim que na cultura da época, na sociedade, que era uma cultura muito machista, a mulher não tinha direito a nada. Não merecia nem perdão. A cultura estava passando isso, mas Jesus já estava dizendo: eu faço como eu quero, sou eu quem dito as regras. A sociedade contemporânea vai dizer que quem pode é o homem. Eu vou inverter a situação um pouco, porque quem manda no negócio sou eu. Então, sobre o tema central da mensagem, eu vou colocar que é sobre uma mulher, para o povo ver que é sobre ela, que é sobre mim. Os fariseus olhavam isso e pensavam: meu Deus! E era por isso que Jesus não era aceito, porque ele não falava o que os outros queriam ouvir, ele falava o que os outros precisavam ouvir. Jesus estava dizendo: quem manda na igreja sou eu. Pregadores, pastores, pessoas que dão dízimo alto, acham que mandam na igreja. Jesus está dizendo: quem manda sou eu. Eu tiro quem eu quero, eu coloco quem eu quero, eu faço do meu jeito, porque sou eu. Eu pego aquele que não é e eu faço ser. Eu pego aquele que pensa que é e jogo lá embaixo. Sou eu quem dita as regras, diz o Senhor para você esta noite. Levanta sua mão e dê um glória. Oh Espírito Santo, me Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui, Ele está falando com você de perto. Quem faz é Ele. Não, Jesus chega e pega um menino. Pega um menino. Tinha todos os discípulos ali, pastor. E ele vai pegar um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E o menino também ali, o grego ali, é pai da Arion. É um adolescente, 12, 13 anos.
dá um menino, traz aqui, porque quem faz sou eu. Quem mostra sou eu. Quem faz sou eu. Chega, Aramassoregandarabassou. Deus vai se levantar, porque quem faz é Ele. Oh, Rei da Glória. Oh, Espírito Santo, Jesus está contigo. Uma dracma ali representava um denário. Era equivalente a um dia de trabalho. Aleluia. A mulher tinha dracma aqui, porque o pai do noivo tinha dado a ela. Aleluia. E eu acho curioso também, porque quem dá o dote é o noivo para o pai da noiva. Jesus, aleluia. Mas ali o pai tinha dado a ela. Era um denário, era importante para ela, porque na época a mulher ficava em casa, o marido saía trabalhar, guerrear, ela não tinha sustento para ela, quem trazia era o marido. E aí ele dava essas dracmas para ela como dote, para que se acontecesse alguma coisa com o marido, ela tivesse como se sustentar por um tempo. Então era um dinheiro muito importante para ela, e ela perde uma dracma, uma só, Rei da Glória. e ela vai procurar diligentemente até encontrá-la. Talvez ela tenha perdido no canto da casa, ela vai lá procurar. Ela começa a varrer, arreda os móveis, tira os móveis dos lugares. Ela está ali procurando, porque foi o pai que deu a ela. E aquilo que o pai dá para nós é importante, é de extremo valor. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Levanta aqui que eu vou profetizar. Você não vai mais perder aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu vai multiplicar nas suas mãos. Adore a Deus. Deus só a melhor glória. Glória a Deus. Oh, Jesus Cristo. Para encerrar, temos aqui um filho pródigo que sai. E, irmão, me desculpe, mas eu queria chegar só aqui. Para mim, só essa parte já vale a mensagem inteira. Porque o filho pródigo sai de casa. Ele tinha mais um irmão. O outro irmão ficou com o pai, trabalhando com o pai, vivendo na fazenda com o pai. O filho pródigo quis sair. Para você entender, foi para o mundo. Deitou com mulheres. Foi para festas. Bebeu. Usou drogas. Se prostituiu. Aí o dinheiro que o pai dele tinha dado a ele, porque uma hora o dinheiro acaba, começou a faltar. O texto vai dizer que ele desejava comer as bolotas do porco que tinha na fazenda de seu pai. Estava sem nada. Aí ele lembrou: opa, meu pai está me esperando. E eu li aqui: trazei um novilho cevado, matai-o, regozijemo-nos. Eu vou te falar um negócio: se você não der agora, vai para casa. Vou voltar lá para Freiburg, porque eu sinto graça nisso. Grande Deus, aleluia. O novilho cevado aqui na cultura era um novilho muito gordo. Era um novilho enorme. O filho pródigo saiu. O novilho não estava lá para casa, Getúlio. Sabe o que a cultura vai dizer? E é por isso que é interessante estudar. Que aí você se empolga que nem eu. O filho pródigo sai de casa. No dia que o filho pródigo sai de casa, o pai dele pega o novilho e fala: vamos engordar, porque vai chegar um dia que ele vai voltar e vamos comemorar. Vou repetir. Eu sinto a graça de Deus. Vamos pegar esse novilho, vamos engordar.
voltará para casa. Olha, eu sinto a graça de Deus, meu irmão. Se coloque de pé, se coloque de pé. Glória. Oh, Jesus Cristo, eu vejo lágrimas, isso é bom. Chacamaçoregabaraçou. Oh, Espírito Santo, sinta a graça de Deus aqui. Lamanagachou que é mandureba. E da maneira que você quer malabaxu. Eu vou te levantar. Abaixou que manda lavassou. Pensas tu que não é bom o suficiente, é por mim, filha, é pela minha graça. Xarabassore manda lavassai. Não pense que és grande o suficiente, porque eu te farei ainda maior que mandoregachou. Se prepara, filho, porque nas suas mãos está vindo por aí uma presidência. Chacamoregaçou. Eu estou contigo e eu estou atento aos desejos do seu coração. Largaste tudo por mim, hoje eu coloco tudo sobre ti, diz o Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar. Vem até aqui que eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Chega, sole, mandarabá. Maragashi, mandore. Oh, eu sinto Deus aqui, meu irmão. Mecanassuri, que é mundo. Aproveite, meu irmão, Deus aqui. Venha, meu irmão. Agora é ele, se tem lágrimas, chore. Se tem língua estranha, fale línguas. Oh, meu irmão, vem aqui, por favor. Oh, Espírito Santo, filha, fica tranquila, descanso, porque sou eu que contemplo o seu coração e o seu coração. Não se preocupe, filha, porque eu vou salvar a sua família, tem salvação para a sua casa. Fica tranquila, porque sou eu quem cuido de ti. Você falou, pai, eu quero tanto ouvir a sua voz, eu estou falando contigo, filha. Continua me adorando, continua me louvando, porque tem uma herança preparada para você. Pai querido, te adoramos e te agradecemos. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Pai. A sua palavra foi pregada, meu Senhor. Pai querido, que todos aqui possam se sentir perdoados. Que todos aqui possam estar cada vez mais na sua presença, meu Senhor. Papai poderoso, nos ajuda, Pai, a procurarmos diligentemente a sua presença. Nos ajude a encontrarmos, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente encontre. É a nossa oração, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Então, morre, Pai. Glória.